Já comecei a gravação. Tá bem. Obrigada, Gustavo. Bom, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos, bem-vindas a esse segundo módulo do nosso curso Cidades, Escolas, Juventudes e Infâncias, que são temas bastante caros ao Grupo Recidade, que é um grupo do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, que tem como temas o estudo das cidades, a percepção das cidades como um espaço educativo, por excelência, mediante as suas relações sociais, suas contradições, mas nós compreendemos que é nessas relações sociais que nós vamos nos formando, né, para além da formação institucional. E esse segundo módulo, que é ministrado pelo professor Luiz Paulo, ele vai trazer um tema bem importante, que é o conceito dos temas sensíveis, em especial no ensino da história, que são esses temas que os professores têm alguma dificuldade, ou muita dificuldade para tratar, até por conta dos contextos, né, políticos que nós vivemos. E o tema de pesquisa do professor foi a ditadura civil-militar, alguns dizem ditadura civil-militar e empresarial, que se instalou no Brasil nos anos 60, cujos reflexos nós ainda vivemos. Tá? Então, o professor Luiz Paulo, ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande e doutor em história pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é professor da rede estadual, professor e coordenador de escola da rede estadual de ensino da cidade do Rio Grande, mas ele pode falar um pouquinho mais desse trabalho. Então, Luiz, muito obrigada por estares aqui, muito bem-vindo também, embora sejamos parceiros, né? O Luiz é coordenador também do Grupo Recidade, e também agradecer ao Gustavo, que é o bolsista desse projeto e que organiza, né, a conversa com vocês e organiza todo esse trabalho do curso. Quero dar um boa tarde muito especial para a Rita, minha colega de Instituto de Educação, que aderiu aqui também, tá? Então, eu vou deixar vocês com o Luiz para dar início a esse módulo. Tenham todos um ótimo curso. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Prof. Vânia. Quando pensei o que poderia ser o módulo a partir da proposição da professora Vânia, em função dos temas sensíveis, no caso da ditadura, que foi a temática que realizei a pesquisa durante o doutorado, dentro da educação básica, né, com estudantes do terceiro ano do ensino médio, eu pensei de que maneira poderia trabalhar com vocês a questão dessa temática sensível. Tá? Não especificamente a questão da ditadura, mas outras temáticas, né, que também são sensíveis e que são muito caras, muitas vezes, para os professores debaterem em sala de aula. Atualmente, né, eu estou na coordenação, né, dentro da escola, né, no noturno, e durante o dia, né, no turno da manhã, eu estou como professor de História aqui na cidade do Rio Grande. Então, o módulo que eu trago para vocês, ele é titulado Educação e Temas Sensíveis, Conversas Necessárias com Juventudes em Sala de Aula. Eu elaborei alguns slides apenas para poder guiar a nossa conversa, né, para poder fazer uma apresentação mais tranquila e a gente ter um apoio, mas eu quero a participação de vocês também durante esse processo, para que a gente possa ir conversando e trocando aí conhecimento. Esse módulo, né, ele não é limitado ao ensino de história especificamente, muito embora a minha formação inicial seja história. O que eu proponho, né, o ponto de partida da qual eu proponho nesse módulo é que nós possamos reconhecer a escola como um espaço plural, né, um espaço que ele é atravessado por diferentes tensões, memórias, desigualdades e também disputas de sentidos. Então, quando eu proponho trabalhar com temáticas sensíveis dentro do âmbito do ensino de história, né, ou dentro da educação como um todo, significa a gente abrir um espaço, né, necessário para que essas tensões elas possam ser problematizadas. Elas não devem ser evitadas. Né? Então, são
oportunidades de aprendizado, né, tanto para o professor quanto para os estudantes. Gustavo, pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui eu inicio com uma pergunta para vocês. O que são temas sensíveis? Então, eu quero a participação de vocês nesse primeiro momento, para a gente poder iniciar o nosso diálogo. Quem estiver com um pouco de vergonha, pode colocar aqui no chat, que aí a gente vai conversando. O que vocês acham? O que são temas sensíveis? Estão envergonhados? Violência contra a mulher, violência. Temas Como, polêmicos, Ana? temas polêmicos e que podem tocar em traumas, né? Exato. Emoções Gênero, muito fortes. sexualidade. Acredito que são temas que trazem reflexão para a sociedade. Muito bem. Então, esses temas sensíveis, né, da qual eu estou me propondo aqui, são aquelas temáticas que causam algum tipo de desconforto, né, algum tipo de resistência no âmbito da sala de aula, e que o professor pode ficar com receio de trabalhar em função da turma ou em função do que pode acabar gerando ou extrapolando o seu planejamento. Então, aqui, pessoal, o tema sensível, ele não significa que é algo proibido de ser trabalhado ou algo delicado demais, mas sim algo que toca o sensível do ser humano, ou seja, que busca, né, que convoca nós, enquanto agentes dentro da escola, tanto professores quanto estudantes, a empatia, ao processo de reflexão. Tá? Então, nós temos diferentes temas sensíveis que podem ser trabalhados, né, discutidos em sala de aula, né, em diferentes disciplinas. Gustavo, por gentileza. Então, aqui, nesse slide, eu trago para vocês uma definição básica, né, desses temas sensíveis, né, que eles vão envolver diferentes conteúdos que buscam aí trazer essa divergência, né, por meio de emoções fortes e disputas de memória. Vou falar mais próximo do ensino de história. Então, são temas controversos, né, socialmente relevantes. Aí eu trouxe aqui quatro itens, né? As ditaduras, né, tanto na América Latina quanto no mundo, né, por meio do autoritarismo, a escravidão, o racismo, o colonialismo, a gente pode colocar também, gênero, sexualidade, que foi algo que foi mencionado aqui no chat, violência, pobreza, injustiça. Então, são diferentes temáticas que são e que podem ser trabalhadas, abordadas em sala de aula de diferentes maneiras. E aí, reconhecer essa necessidade de trabalhar essas temáticas é reconhecer as próprias sensibilidades, os próprios limites, né, do processo de educação dessas temáticas. Então, quando eu digo reconhecer os limites, é reconhecer, né, todo aquele processo de planejamento, né, de mediação que o professor vai realizar junto com os estudantes para poder discutir essas temáticas. E aqui eu trago também um detalhe importante, que é a diferença entre um tema sensível ou um tema controverso não se dá exclusivamente em função da sensibilidade, tá? Quando a gente trabalha com a questão do sensível, né, a partir da Verena Alberti, que é uma das autoras que propõe essa terminologia, ela busca mencionar a questão dos afetos, das memórias que são mobilizadas
a partir das temáticas que são trabalhadas, né, que buscam ser interpretadas, né, a partir do que está se propondo o professor. E já esse tema controverso, nem sempre ele vai partir dessa emoção. Tá? Ele pode partir principalmente de uma disputa de memória, conforme outros autores também se debruçaram nessa temática. Gustavo, por favor. Aqui eu trago mais alguns elementos desses temas sensíveis que buscam, a partir de diferentes perspectivas, abordar, né, esse desconforto, essa sensibilidade, esse processo de conscientização. Então, o professor aqui, né, quando se propõe a trabalhar com as memórias traumáticas, com as violações dos direitos humanos, desigualdades estruturais ou conflitos coletivos, ele não pode evitar o conflito, né? Ele tem que transformar todo o conflito, todo o evento em sala de aula em algo que possa suscitar uma reflexão. E essa reflexão, ela faz parte do chão da escola, né? Enquanto professor, né, enquanto docente em sala de aula, nós temos que utilizar esse espaço para poder discutir, né, esses eventos, né, o que causou a ditadura, de que forma esse sofrimento das memórias traumáticas, principalmente relacionadas às ditaduras civis militares, né, elas provocaram nas pessoas das quais participaram desse processo. Então, essa violação, esses casos de injustiça, de abuso, né, eles são extremamente importantes e precisam ser debatidos em sala de aula. Gustavo? Aqui eu trago para vocês, pessoal, apenas 3, mas tem uma infinidade de autores que acabam contribuindo para essa perspectiva da temática sensível no âmbito da sala de aula. Tá? Eu trouxe 3 autores que foram utilizados na minha tese, com o intuito de contribuir, né, teoricamente, às discussões que foram tecidas em sala de aula. Então, a Verena Alberti, né, uma das autoras brasileiras da qual eu utilizei, né, ela vai trazer para nós a prática da memória. Então, ela sempre vai se valer a partir da história oral. Então, o que a Verena Alberti ela vai destacar a partir dos seus estudos? Principalmente as experiências traumáticas, né, de como as ditaduras, as violências que são promovidas pelo Estado, elas acabam fazendo com que aquelas pessoas com que passaram por esses processos, elas precisam ser compreendidas. E de que forma elas serão compreendidas? Vão ser compreendidas a partir da reflexão, né, dentro de sala de aula mediada pelo professor. E a partir de diferentes elementos, ou melhor dizendo, instrumentos que podem ser utilizados em sala de aula, né, a gente consegue debater, a gente consegue compreender essas diferentes experiências traumáticas, que podem ser variadas. No caso da Verena Alberti, ela acaba direcionando os seus estudos para as memórias e as violências promovidas pelo Estado, né, tanto brasileiro quanto dentro da América Latina. Então, ela busca que essas histórias elas possam ser compreendidas no ensino e sendo valorizada essas vozes das pessoas que passaram por um processo traumático, né, um processo que fez com que essa pessoa ficasse com problemas, né, físicos, mentais, em função dessa violência, né, ocasionada aí, ou perpetrada pelo Estado, como, por exemplo, o caso das torturas que foram realizadas durante a ditadura militar. Então, essa autora, ela vai defender sempre o professor como o mediador do conhecimento, como o mediador dos sentidos em sala de aula. E esse mediador, ele vai fugir daquela ideia de um transmissor de conhecimento, de um transmissor de informações. Ele assume esse papel de mediador, articulando os diferentes relatos,
né, sobre a história da qual ele está trabalhando, né, buscando incentivar nos estudantes a reflexão, a empatia e garantindo com que esse espaço da escola ele seja um espaço de escuta, tá? Tanto dos estudantes quanto daquelas falas das quais ele trouxe para a sala de aula, buscando, né, sempre refletir o que foi silenciado ao longo do tempo. E essa postura, a gente pode dizer assim, essa postura pedagógica do professor, ela possibilita com que haja uma reconstrução coletiva de um passado, e essa reconstrução coletiva, pessoal, ela favorece no quê? No desenvolvimento de pensamentos críticos, né, plurais entre os estudantes. Então, esse é o primeiro ponto, né, das contribuições teóricas da qual eu trago para vocês. Depois, o Bodo von Borry, né, ele vai trazer também, enfatizar a questão da formação crítica do julgamento histórico, mas a partir de uma outra perspectiva. Ele não trabalha com a terminologia de temas sensíveis, mas sim de história difícil ou história pesada. Esse conceito, né, ele parte dos estudos que foram realizados por Borry, sobre os acontecimentos do passado que buscavam e que envolviam o sofrimento, a culpa, a vergonha ou o luto coletivo. Ele parte de qual temática? Ele não vai partir da ditadura em si, ele vai partir do Holocausto, a partir dos genocídios que foram praticados durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha. Então, a partir do Holocausto, né, ele desenvolve os seus estudos buscando um envolvimento emocional dos estudantes de forma geral, mas também buscando desafiar os professores a refletirem sobre as implicações éticas dos fatos que foram acontecendo ao longo do Holocausto. Porque para esse historiador, né, se precisa valorizar o debate entre diferentes interpretações do passado. E não se trata de transferir aí uma culpa do passado às novas gerações, em hipótese alguma, mas sim de promover o reconhecimento das responsabilidades históricas e, a partir desse reconhecimento, né, estimular, né, incentivar o aprendizado, o processo de reconciliação e também de construção de uma convivência social e também mais justa dentro da sociedade atual. E o terceiro autor que eu trago aqui para a gente poder... Pode deixar naquele slide, por favor, que eu trago aqui para que nós possamos ter mais uma contribuição teórica, é do Benoît Faizi, tá? Benoît Faizi, ele acabou utilizando o caso francês, né, da ocupação alemã durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde o autor ele vai se debruçar no caso Vicq, que vai acontecer na França, onde se tem aí o estabelecimento de um regime de colaboração, né, do Marechal Philippe Pétain, tá, durante a ocupação alemã, lá em 1940. Por que ele parte os seus estudos a partir desse regime colaboracionista? Principalmente para poder refletir aí sobre os processos de deportação e extermínio que esse regime colaboracionista colocado em prática na França, fez com que muitas pessoas, né, tanto de origem judaica quanto de minorias, né, fossem aí deportadas e acabassem aí nos campos de concentração nazista. Então, a abordagem desse autor, ela traz uma ideia, né, de que o ensino de temas controversos, como esse, no caso da história francesa, ele precisa ser discutido a partir da necessidade da sociedade ter que enfrentar um passado de maneira franca e crítica.
Porque o autor ele vai argumentar nos seus estudos que o caso Vicky é uma análise reflexiva que vai além da transmissão de um período histórico, de um acontecimento político, de um regime de colaboração com o nazismo. E sim, ele confronta a ideia, confronta o país francês, né, com um passado doloroso. Que passado doloroso é esse? De ter apoiado, né, uma parte da nação francesa, ali na região de Vichy, apoiado esse regime nazista. Então, é um legado doloroso da sociedade francesa desse período que precisa ser desafiado, porque a França ela era um país aliado da Inglaterra, dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, contrários, né, aí aos países do eixo, no caso, a Alemanha, a Itália e também o Japão. Então, essa ideia de analisar regimes de colaboração a partir do nazismo faz com que o Benoît Faizi ele tenha uma ideia de que a nação precisa ter esse reconhecimento que fez parte de um regime colaboracionista que acabou matando dezenas de milhares de pessoas através do extermínio que foi ocasionado, né, pelos nazistas. Então, esse autor ele vai defender muito que esses temas, essas temáticas, elas precisam estar em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares. Eles não podem ser trabalhados exclusivamente no ensino de história ou em outra disciplina, mas sempre de forma transversal. E que esse ensino dessas temáticas controversas, dessas temáticas da história difícil, elas precisam ser abordadas a partir das suas complexidades, né, das suas nuances, explorando as diferentes perspectivas dos autores da época, buscando também dar voz àquelas pessoas que foram marginalizadas, que foram silenciadas e sempre buscando as contradições históricas. E é aqui que entra o papel do professor, principalmente para conseguir proporcionar, né, uma formação crítica, né, desse alunado, uma formação que fomente o debate, a reflexão a partir de diferentes objetos e instrumentos que podem ser utilizados em sala de aula para interpretar, reinterpretar e reconstruir, né, a história da nação. Pode passar, por favor, Gustavo. Pessoal, qualquer coisa vão me interrompendo. Bom, agora eu trago aqui um pouquinho da pesquisa de doutorado, só para que a gente possa perceber como é que o ensino dessa temática sensível, ela se deu dentro de 2 escolas estaduais aqui na cidade do Rio Grande. Então, o título da tese, né, foi denominado Brasil em Estilhaços, a ditadura civil-militar brasileira, retratada no cinema na perspectiva de estudantes do ensino médio. Então, eu trabalhei em 2 escolas, né, no Colégio Estadual Lemos Júnior e também na Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Augusto Duprá, ambas localizadas em espaços distintos dentro da cidade, uma bem central e a outra de periferia. Qual era o objetivo central do trabalho, né? Buscar identificar as produções de sentido que eram expressas nas aprendizagens dos estudantes. Então, para a gente conseguir identificar esses sentidos que eram expressos a partir dessas aprendizagens, se precisou estabelecer e criar diferentes instrumentos de produção de dados, para que nós conseguíssemos ter uma ideia, né, de como acontecia essa produção de sentidos e essa compreensão dos estudantes a partir do trabalho da ditadura por meio da utilização de filmes, que é o que eu propus durante esse processo de estudo do doutorado, e que a gente pudesse aí promover aí o debate sobre os direitos humanos. De que forma esse processo ele acabou acontecendo? Primeiro, nós selecionamos 2 turmas do ensino médio, 3º ano do ensino médio, que de acordo com o referencial curricular gaúcho,
é o ano onde se trabalha especificamente a questão das ditaduras e também do autoritarismo. Tá? Então, a gente selecionou esses 2 anos em função do conteúdo programático, inicialmente, e aí depois nós tivemos a organização de diferentes instrumentos de produção de dados que pudessem, que permitissem ao professor e, naquele momento, também pesquisador, identificar essas diferentes produções de sentidos que foram expressas pelos estudantes. Gustavo, por favor. Então foram utilizados 2 filmes iniciais. Eu trouxe para os estudantes o filme Zuzu Anjo e também o filme Batismo de Sangue. Ambos trabalhados de maneiras diferentes e que trazem perspectivas diferentes sobre a temática da ditadura civil-militar do Brasil, empreendida em 1964. Como é que se deu o início desse trabalho? O trabalho ele foi dividido em 6 etapas, tá? Por que 6 etapas? Porque eu precisava identificar algumas características básicas do meu alunado, dos meus estudantes, para que eu pudesse partir dos conhecimentos que esses estudantes já possuíam e assim conseguir traçar instrumentos de produção de dados que estivessem de acordo com aquilo que os estudantes já tinham na sua bagagem escolar. Então, um primeiro instrumento de produção de dados, ele foi para a gente poder identificar o perfil desse estudante e se os filmes eles estavam presentes no seu cotidiano. Um segundo instrumento de produção de dados elaborado, ele buscava também perceber os conhecimentos prévios que os estudantes possuíam sobre a temática da ditadura civil-militar e também dos direitos humanos no âmbito da sala de aula. O terceiro instrumento e o quinto, eles eram uma análise fílmica, né, uma análise escrita, onde os estudantes, eles traziam, né, para as suas reflexões diferentes características a partir do filme assistido e debatido em sala de aula. O instrumento 4 era a produção de um e-mail e o instrumento 6 era a produção de um vídeo. De que forma a gente sistematizou as discussões e as produções específicas de cada um dos filmes? O filme Zuzu Anjo, para quem não assistiu, é um filme que retrata de forma bem singela o período da ditadura civil-militar, através de uma mãe que não sabe o paradeiro do seu filho, né? E que tem ali uma tomada de consciência depois que ela recebe uma denúncia do que de fato aconteceu com o seu filho durante o período da ditadura e que estava envolvido aí, né, em grupos contrários ao regime instaurado em 64. Já o filme Batismo de Sangue, ele já tem uma perspectiva totalmente diferenciada do filme Zuzu Anjo, que é muito mais sensível pelo olhar de uma mãe. Tá? O filme Batismo de Sangue, ele representa de forma enfática algumas das atrocidades que foram perpetradas pelo Estado brasileiro, como a prática da perseguição e da tortura. Então, são 2 perspectivas distintas que eu busquei trazer para os estudantes para que eles percebessem que durante o período da ditadura existiam diferentes tipos de pessoas que tinham pensamentos e perspectivas distintas acerca daquele regime instaurado em 64. E aí eles conseguiram perceber, né, em ambos os filmes, o quê? No caso, a questão da sensibilidade inicial, que ambos os filmes acabam abordando, mas também aspectos mais subjetivos. Que aspectos mais subjetivos são esses? Por exemplo, no caso do Batismo de Sangue, as organizações que fizeram parte, né, da luta armada, né, como, por exemplo, a guerrilha, a luta campesina, a própria UNE,
né? Diferentemente de Zuzu Angel. Por quê? Porque esse filme, ele traz uma outra perspectiva que aborda a dor de uma mãe de não saber o paradeiro do seu filho, né? O sumiço do seu filho, né? E aí essa dor, ela é transformada em uma luta de denúncia, não só nacional, mas internacionalmente, né, em relação ao que estava sendo praticado pelo Estado brasileiro. Pode passar, por favor, Gustavo? Então, aqui, ó, né, eu já mencionei um pouquinho para vocês, né, sobre os instrumentos de produção de dados que foram colocados em prática, né, o perfil socioeconômico, que foi o primeiro instrumento colocado em prática, os conhecimentos prévios, né, ou seja, sempre busquei levar em consideração todos os conhecimentos que os estudantes possuíam até aquele momento, para que a partir dali eu pudesse traçar novos instrumentos a partir do que eles já conheciam, as fichas filmográficas, né, que foi o instrumento número 3 e o número 5, onde eles realizaram análises críticas sobre a questão do próprio filme, da relação do filme com o conteúdo discutido em sala de aula, né, os personagens que eles mais gostaram, aqueles que eles menos gostaram, né? Enfim, foi uma ficha elaborada buscando identificar criticamente, né, o que o estudante conseguiu perceber a partir do filme sobre a temática em sala de aula. Tá? Depois, a escrita de um e-mail que foi específico do filme da Zuzu Angel, onde os estudantes de ambas as escolas, eles elaboraram um e-mail, né, contando a sua experiência a partir desse filme para para debater as questões relativas à ditadura, e eles encaminharam esse e-mail aos estudantes do segundo ano do ensino médio, né, convidando eles, né, que no ano subsequente provavelmente eles trabalhariam a temática, e aí eles trouxeram alguns elementos. Que elementos foram esses? Elementos voltados para a questão do sensível, da emoção, mas também elementos voltados para a questão da reflexão. Então, esses e-mails, eles foram divididos em 3 categorias, né? Categoria emotiva, a categoria de informações que foram trazidas pelos estudantes e também uma categoria de reflexão. Por que nós elencamos 3 categorias a partir dos e-mails que foram elaborados? Principalmente para que a gente pudesse compreender o todo, né? Como assim o todo? Toda a mensagem analítica, toda a mensagem que foi colocada nesses e-mails e endereçados aos estudantes do ano anterior. Tá? Então, na categoria emotiva, né, das emoções, por exemplo, os estudantes, eles se colocaram no lugar da personagem principal, da Zuzu Angel, né, em função da dor daquela mãe que não tinha notícias do seu filho. Então, eles foram muito enfáticos nessa questão. Mas, ao mesmo tempo que eles foram enfáticos na questão emocional, eles também trouxeram, nas suas reflexões, né, elementos que pudessem compreender e identificar, né, que a ditadura é algo que não pode acontecer nunca mais. Então, o educar para o nunca mais foi algo que emergiu a partir dessa escrita desses e-mails, porque os estudantes conseguiram associar nesse filme, que ele é mais singelo, associar o que foi representado nessa mídia filmográfica com aquilo que foi debatido em sala de aula, com o fim do habeas corpus, né, com o fim das liberdades individuais e políticas, com o toque de recolher, entre outros que foram colocados em práticas nesse período. Já o instrumento número 6, a produção de vídeos, os grupos, né, as 2 turmas, elas foram divididas em grupos de até 5 estudantes, onde eles tinham que elaborar um vídeo a estilo TikTok, de no máximo 5 minutos, né, e que eles postassem nessa rede social e, ao mesmo tempo, me encaminhassem, né, o link ou o vídeo diretamente por e-mail, né, pelo e-mail institucional, né. Muitos postaram o vídeo ali e em seguida acabaram deletando, né? Outros deixaram um tempinho mais e depois deletaram o vídeo.
por ser uma atividade desenvolvida no âmbito da sala de aula e que eles têm muita vergonha de se gravar, assim, principalmente falando sobre determinadas temáticas, a produção de vídeos ela foi o ponto alto desse processo de compreender os sentidos e as interpretações dos estudantes a partir de 2 filmes trabalhados. Por quê? Porque os estudantes puderam colocar em prática e de forma e também colaborando uns com os outros as diferentes perspectivas, os diferentes olhares acerca do que foi discutido, acerca do que foi trabalhado, né? Então, nós tivemos vídeos que focaram na questão da educação durante o período da ditadura, tanto no âmbito da educação básica quanto no ensino superior, mas nós também tivemos vídeos que foram onde os estudantes trabalharam com a temática da tortura, né, das políticas que foram implementadas que buscavam cercear a população. Claro, cada vídeo ele buscou, por um olhar e um ângulo diferente, tentar trazer, né, aquelas aprendizagens que eles construíram ao longo dos 2 meses e meio da qual nós trabalhamos essa temática. Então, eu fiquei com um bimestre inteiro, né, trabalhando a temática da ditadura a partir desses 2 filmes que foram elencados num primeiro momento. Então, essa produção de vídeos, tanto a questão da educação quanto da tortura, que foi a temática que mais foi debatida, né, com casos de tortura, casos de violência, de exilados políticos, de censura. Então, alguns trouxeram uma criatividade um pouco mais ampla, né, até um que eu sempre falo, que foi da escola lá do Augusto Duprat, em que as estudantes, né, o grupo de estudantes, elas fizeram o quê? Uma espécie de um jornal da história, né? O Jornal da História do Augusto Duprat, onde eles trouxeram esses casos referentes à perseguição, ao número de mortos, ao número de corpos que foram jogados em diferentes lugares dentro do Brasil, aqueles que foram exilados, e aí eles acabaram trazendo, né, o nome dessas pessoas, né, desses corpos que não foram identificados, que não foram encontrados até hoje. Enfim, eles conseguiram, para além daquilo que foi proposto em sala de aula, que era fazer essas relações e também buscar identificar como eles compreendiam, né, a ditadura militar e como eles estabeleciam esses sentidos a partir da temática, eles extrapolam essa ideia e buscam outros elementos e procuram outros professores para auxiliar no processo. Esse grupo, por exemplo, procurou a professora de matemática para quê? Para poder elaborar gráficos específicos do número de pessoas que foram censuradas, o número de músicas que foram censuradas, né? Então, todos esses dados que eles encontraram nos relatórios da Comissão da Verdade, por exemplo, eles foram, né, transformados em gráficos e foram utilizados na elaboração dos vídeos pelos estudantes. Por favor, Gustavo. Então, que fontes usar? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de fontes que podem ser utilizadas. Eu utilizei 2 filmes, mas também utilizei outros elementos, outros instrumentos que pudessem também consubstanciar o desenvolvimento da pesquisa, como imagens na época. Essa primeira imagem, ela é abaixo da ditadura, é uma imagem que ela faz parte dos livros didáticos e representa muito bem aquele período de 64 a 85, né? Jornais, né? Notícias de jornais são importantes para a gente poder perceber, identificar e refletir como a imprensa ela apoiou o golpe de 64, né, relatórios da Comissão Nacional da Verdade, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Constituição de 88, são algumas fontes que podem ser utilizadas. Aqui eu também trouxe alguns filmes, não só da temática da ditadura, mas de diferentes temáticas, como, por exemplo,
a questão do nazismo, né, o racismo, que também são temáticas que precisam e devem ser discutidas, refletidas de forma crítica em sala de aula. Gustavo? Então, aqui, ó, na escola como espaço de diálogo e formação cidadã, né? Quando eu trago essa temática da escola como um espaço de diálogo, eu busco sempre mencionar que a escola ela é um espaço de escuta, de uma escuta atenta, de uma escuta ativa. Nós somos os professores, nós estamos ali, nós não somos os detentores do conhecimento, nós estamos ali para construir e reconstruir o conhecimento de forma coletiva, junto com os estudantes. Então, a gente busca, a partir do chão da sala de aula, das propostas de pesquisas que são realizadas, buscar o quê? Essa construção por meio de diferentes experiências, de diferentes perspectivas, e para isso a gente precisa o quê? Sempre escutar o nosso estudante, né? O que ele tem a dizer. Essa escuta, ela é extremamente importante para que a gente possa identificar não só a construção das aprendizagens, mas também as experiências de vida desses estudantes, o que eles têm a dizer. Então, a escola ela vai ser esse espaço de diálogo, né? Um espaço de formação cidadã, que vai permitir não só essa reflexão, né, ética e também empática em relação à nossa história, né, ao passado recente, ela busca aí, por meio dessa diversidade que existe no âmbito da sala de aula, respeitar essas diferenças, respeitar as experiências de vida de cada um, sempre buscando o quê? Construir uma memória coletiva. E essa memória coletiva, ela não pode ser uma memória coletiva passiva, ela tem que ser uma memória coletiva crítica. Como assim crítica? Sempre criticando, buscando identificar aquilo que foi perpetrado pelo Estado, né, e que fez com que não uma pessoa, mas o coletivo fosse prejudicado de alguma forma. Tá? Então, debater diferentes perspectivas, diferentes temáticas, diferentes fontes em sala de aula, busca, a partir dos diferentes conflitos sociais, acabar com os silenciamentos que foram, ao longo de muitos anos, né, deixados de lado e que não eram vistos, que não eram ensinados, que não eram trabalhados, refletidos em sala de aula. Eu costumo dizer que a temática da ditadura, né, e que foi um dos dados que emergiram da pesquisa de mestrado lá em 2017, entre 2015 e 2017, que os professores aqui na cidade, eles não trabalhavam, não conseguiam chegar até a temática da ditadura. O máximo da qual os professores conseguiam chegar em relação ao conteúdo nacional se refere até o governo de Vargas, lá em 1945. A partir daí, eles não conseguiam, porque se tinha muita ênfase num conhecimento eurocêntrico. Então, houve muitos silenciamentos referente à história nacional, né, e que os estudantes desconheciam. Então, por isso que esse espaço da escola, ele é importante, para que nós possamos construir e reconstruir, né, a todo momento o conhecimento. Gustavo? Então, aqui, pessoal, essa daqui é a proposta que já está lá no AVA. Hoje eu acessei e percebi que ele já está aberto, tá? Que é a proposta de atividade a partir do que do que foi proposto aqui, né? E aí eu quero que vocês conversem um pouquinho comigo, né? Sobre o que vocês acham, né? Em relação às temáticas que foram apresentadas, do que seria mais desafiador de ser trabalhado em sala de aula e por quê. Né? Sei que alguns aqui são professores em formação, outros já são professores atuantes. Então, a partir das diferentes contribuições, a partir do que foi conversado, né, o que vocês percebem, né, que o trabalho com temáticas sensíveis ou controversas, ele é desafiador? De que forma ele é desafiador? Como que a gente consegue trabalhar ou não só trabalhar, mas fazer com que o estudante consiga refletir,
né, essas temáticas sem a gente cair numa perspectiva rasa do conhecimento, e sim sempre de forma crítica para além daquilo que está sendo exposto. Porque muitas vezes, por exemplo, na questão midiática, um filme, um documentário, ele é utilizado não para discutir, né, criticamente, mas sim como um adereço, né, como uma ilustração, como uma representação da história, né, ou de determinado momento. Ele não é utilizado para que a gente possa debater, refletir, né, de forma ampla, né, e crítica. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês pensam a respeito das temáticas sensíveis em diferentes perspectivas. Falei demais. Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem. Então, eu fico um pouco na dúvida se a nossa dificuldade em abordar questões sensíveis em sala de aula, a dificuldade está em relação às crianças ou às famílias. Eu trabalho com crianças de 9 anos, né? Então, Fundamental 1, uma turma de terceiro ano. E por muitas vezes eu me sinto quase que aprisionada, assim, pedagogicamente, porque a gente tem que falar com muito cuidado. E eu percebo que as crianças compreendem quando a gente traz temas mais sensíveis, questões sociais, mas as famílias, não que é ruim a participação da família, né? Mas acho que é importante as famílias estarem na escola. Mas elas têm trazido muitos questionamentos e que a gente fica pensando, nossa, como que eu vou abordar, como que eu vou falar? E aí a gente fica tendo esse cuidado, né, nesse medo. Eu também tenho esse diferencial que eu trabalho numa escola privada. Então, aí também é uma outra questão, outro diferencial, né? Flávia, só para fazer um parênteses antes de responder também, eu fiz um estudo piloto antes do estudo definitivo. E no estudo piloto, boa parte dos meus estudantes, eles eram filhos de militares. Então, parecia que eu estava pisando em ovos em sala de aula num primeiro momento. Mas foi algo bem legal, porque alguns estudantes, já tinham uma ideia do que era ditadura. Por quê? Porque seu pai, né, seu avô, né, foi militar, e então eles já tinham uma ideia construída de que a ditadura tinha sido, não era uma ditadura, e sim uma revolução, que o Brasil, ele, durante esse período, ele voltou ao seu período de desenvolvimento, né, ou seja, ele voltou para os trilhos, né, em que esse período, né, boa parte das organizações comunistas, né, e outras organizações contrárias foram desarticuladas. Então, assim, ó, eu consegui pouco a pouco, quando trabalhando com eles, a desconstruir essa ideia de que tinha sido uma revolução e de que o Brasil teria se desenvolvido no seu ápice durante esse período, né? Por quê? Porque a ideia que eles tinham não era a ideia que foi representada nos filmes e nem nos documentos que eu trouxe para eles. Era uma ideia mais singela e uma ideia mais voltada das Forças Armadas. Então, quando tu traz uma outra perspectiva e que tu passa a criticar e a construir com ele o conhecimento com base em fontes, tu consegue perceber a mudança de pensamento do estudante, que foi o meu caso. Eu consegui perceber essa mudança do aluno, daquele que percebi que tinha uma ideia de que a ditadura não foi uma ditadura, e sim uma revolução, que o Brasil voltou a se desenvolver, que não existia nenhum tipo de perigo, né, se a ditadura acabasse, e que tudo que os militares colocaram em prática, de 64 até 85, era para proteger a moral e os bons costumes. Então, eu consegui com que o estudante tirasse, né, trocasse, vamos dizer assim, aquele startzinho, né, de pensamento. Por quê? Porque eu trouxe elementos diferenciados, eu trouxe instrumentos, eu trouxe diferentes entrevistas de pessoas que vivenciaram. Então, quando tu entra em contato com fontes que te dão um outro olhar, não, tu para e pensa, não, então não era isso aqui que eu aprendi em casa com a minha família.
né? Então, essas memórias familiares, elas moldam o que o estudante acaba tendo, né, como uma perspectiva, como um conceito. E aí, do teu caso, né, Fundamental 1, né, eu acho que é mais difícil de trabalhar, principalmente em função das famílias, né? Porque dependendo da temática que está sendo trabalhada, por exemplo, a questão de gênero e sexualidade, né? Muitas famílias caem em cima do professor, né, dizendo, o professor está ensinando sobre sexo em sala de aula. Mas por quê? Porque não tem uma compreensão, porque não sabe efetivamente o que a legislação propõe. Então, por isso que é importante que o professor está munido sobre a legislação que ampara o nosso trabalho com essas temáticas, né? A escola também dá esse respaldo ao trabalho do professor, isso é extremamente importante, né? E eu tive o respaldo de ambas as direções das duas escolas, né, para o desenvolvimento do trabalho, porque a gente ainda estava naquele período muito polarizado entre o governo do Bolsonaro e o possível governo do Lula, né? Então, assim, foi um momento extremamente delicado no caso do desenvolvimento da pesquisa, mas que a gente percebe que esses temas eles precisam ser debatidos, precisam ser refletidos em sala de aula. E os estudantes eles estão cada vez mais interessados, né, em diferentes temáticas, e essas temáticas já fazem parte do cotidiano escolar. Então, a gente tendo essa ideia do nosso trabalho, esse respaldo por parte da direção, né, essa legislação específica, e também tentar aproximar a família da escola, que hoje a gente sabe que é extremamente difícil, numa reunião de pais e mestres, por exemplo, só do ensino médio comparecem 15, 18 pais, né? Isso numa das escolas da qual eu trabalho. Então, é praticamente ninguém. Cadê essa relação? Cadê esse vínculo que quando eu estudei, né, lá no ensino fundamental, no ensino médio, se tinha da família com a escola e que hoje se perdeu, né? Então, eu acho muito importante essa relação para que os pais possam compreender de fato o trabalho que está sendo realizado. Renata? Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Então, Luiz, eu estava aqui refletindo sobre a tua fala, eu sou professora de artes, né, e eu concordo muito quando tu diz que é importante que se tenha esse respaldo, né, da direção, e que a direção e que a escola facilite essa conexão, né, com as famílias também, porque eu tive muita dificuldade no trabalho onde eu trouxe duas artistas super importantes nessa questão do gênero, do corpo, de sexualidade, de resistência também. Eu acho que foi um dos desafios, assim, que foi bem complicado, assim, para mim, sabe, na época. Que, inclusive, eu fui até convidada a trabalhar outros artistas, sem ser as duas artistas que eu trabalhei na época, que foi a Frida Kahlo e a Rosana Paulino, porque a direção da escola que eu trabalhava na época achava que era um tema que não tinha necessidade de ser abordado, não naquele momento. Usaram várias palavras assim para dizer que não deveriam ser abordados esses temas não agora. E a gente sabe que, na verdade, o porquê que esses temas, né, evitam ser abordados, né, na sala de aula. Então, eu acho que é muito importante realmente esse respaldo da direção e que a direção fortaleça esse contato realmente do professor, né, com as famílias e com a escola também, porque senão fica difícil realmente trabalhar alguns temas, né? E na área das artes, principalmente, né? Porque a gente sabe o quão difícil é trabalhar alguns artistas, alguns temas, né? Porque por si só a arte já é vista como uma coisa ruim por várias pessoas, né, como uma coisa menos importante por várias famílias também, né? Então eu acho muito importante isso que tu falou. Obrigado pelo teu comentário, Renata. E, de fato, não só a arte, mas eu acho que boa parte dos componentes, né, dependendo de como o professor vai trabalhar e qual a temática que vai abordar, dependendo da direção, a gente acaba sendo podado de alguma maneira, né? Como mencionaste, né? Que não é o momento de ser trabalhado agora,
que a direção menciona, de repente lá num momento específico, por exemplo, a questão do racismo, que aí pedem para trabalhar exclusivamente lá na Semana da Consciência Negra. Não, não é algo pontual, é algo que perpassa a sala de aula dia após dia, de segunda a sexta-feira, né, e para além dela também. Então, são temáticas que atravessam o chão da sala de aula e que precisam ser debatidas. Não só a questão do racismo, não só a questão das desigualdades sociais, não só a questão da ditadura, como eu mencionei, a questão do colonialismo, enfim, são diferentes temáticas e que essas temáticas elas precisam ter esse apoio da direção, porque se a gente não tem esse respaldo da equipe diretiva, nós não somos ninguém. Porque aí qualquer pessoa pode questionar o nosso trabalho. Então, se ele é ratificado, né, pela direção, que a direção menciona ali, não, esse trabalho ele é importante por isso e por isso, né, então a gente está respaldado não só internamente, como externamente, né, para críticas que vêm de fora. Tá? E aí eu trago sempre a experiência da escola da periferia, porque desde o início, quando eu propus a ideia, a direção topou de imediato. Já na outra escola, eu tive uma certa resistência inicial, mas que depois, né, de muita argumentação, né, a gente teve aí essa aprovação. Então, ter esse respaldo, ele é importante para que o professor possa desenvolver o seu trabalho sem estar pisando em ovos, né? Sem que a gente tenha que escolher entre o que a gente deve fazer e o que a gente gostaria de fazer. Né? Então, esse ponto é extremamente importante desse respaldo. Mais alguém? Vânia? Olha só, pessoal, eu queria ratificar nessa aula do Luiz a importância do professor, da professora no trato desses temas, porque nós vivemos no mundo inteiro, no mundo ocidental, o crescimento da extrema-direita, e com ela a disseminação de valores que são contrários à emancipação de mulheres, de crianças, indígenas, negros, etc. Né? Outras sexualidades, para além daquela que é compreendida como natural, normal, ou sei lá o que a igreja, essa formação cristã que nós temos em todo o Ocidente, tanto disseminou. Então, mesmo que seja polêmico, que haja problemas e limites no trato desses temas, eu penso que é importante o enfrentamento. Agora, não de forma isolada ou solitária, porque a nossa profissão é uma profissão de pares, como diz o professor Antônio Nova, né, de colaboração entre pares. E que, penso que nos momentos de planejamento, por exemplo, em que os professores se reúnem, é importante essas proposições do trato desses temas, até porque nós temos legislações que nos apoiam. E, baseado nisso, poder estabelecer aquilo que é possível, mas não deixar passar em branco. Até porque toda educação, ela tem um caráter ideológico, né? Toda educação. Ninguém pode dizer que é neutro, não há neutralidade, né? Então, no momento em que há a possibilidade de retrocesso em leis que protegem mulheres, que protegem infâncias, como em relação ao estupro, que nós estamos vendo no Brasil inteiro, tribunais darem razão a estupradores, né? Então, a escola não pode se eximir, porque talvez seja o único espaço que ela tenha de outras discussões e possibilidade de compreensões desse mundo tão complexo que a gente vive. Então, eu penso que muitas vezes tem enormes limites, né? Na sala de aula eu escuto o depoimento dos estudantes sobre isso, né? Mas esse enfrentamento, de uma forma mais, digamos, aprofundada ou mais branda, eu penso que ela é muito necessária. E, nesse sentido, esse trabalho que o Luiz realizou e que eu pude acompanhar ao longo da sua pesquisa, já acompanhava antes, eu acho muito importante, mas também em outras áreas, né? Qualquer área é responsável por a educação, né? Todos nós, todas as nossas disciplinas, já que a educação institucionalizada é por disciplinas, nós temos esse compromisso, né, com os estudantes e sobretudo, com essa ampla camada
de mais de 80% de jovens e crianças que estão nas escolas públicas. É mais ou menos isso. Mais alguém? Passa para o próximo, Gustavo, por favor. Aqui só estão as referências Luiz, que foram utilizadas. Sim, prof. não, eu só queria manifestar, ratificar essa fala da Vânia, no sentido de que o nosso enfrentamento, se ele for individual, ele é quase kamikaze, porque nos boicotam, nos invalidam. Agora, a partir do momento em que nós, como a Vânia mencionou, estabelecemos pares, coletivos, é possível, é desejável. Era só isso. Obrigado, prof. Por isso que é importante o trabalho do professor e que a gente sempre trabalhe, né, em parcerias, né? Eu digo que eu sou privilegiado na escola onde eu atuo, porque é um grupo extremamente parceiro que tudo que é proposto, né, por qualquer um dos professores, todos pegam juntos, todos dão o seu ponto de vista do que pode ser melhorado, do que poderia ser aprimorado. Então, essa coletividade, ela é importante, né? Então, é isso. Mais alguém, pessoal? Acho que a gente pode encerrar, né, Vânia, então. Eu agradeço a participação de todos e todas nessa tarde. Eu sei que todo mundo tem as suas demandas e, às vezes, os horários das atividades não contemplam a todos. Mas depois vai para o YouTube ali a aula de hoje e sintam-se à vontade para mandar mensagem também ali no AVA, tá, pessoal? Se ficaram com alguma dúvida ou qualquer outra questão, tá? Então, novamente, grato pela participação e pela presença de vocês nessa tarde de hoje. Pessoal, super obrigada pelo interesse, muito obrigada, Luiz, adorei, né? Esse é um tema sempre necessário, né? Que nós precisamos estar sempre tratando dele. A aula continua lá no AVA, né? O Luiz colocou lá uma atividade. Super obrigada. Até mais. Tem os outros módulos. A semana que vem é segunda-feira, Gustavo, por favor. É segunda-feira, às 7h30, com a professora Karen. Vai ser o próximo módulo. Isso, um Espero trabalho todo bem mundo lá. importante da professora na escola, a partir de relações étnico-raciais, esse trabalho com criança, né? Um outro tema sensível, né? Que esse país ainda não conseguiu dar conta, não conseguimos ainda, mas super convidados para segunda-feira estarem aqui. E para vocês, um beijo, Rita! Vamos fazer uma foto, se puderem abrir a câmera, só para a gente poder ter o registro depois para os relatórios, né, Vânia? Sim. Não tem problema, Denise. Foi. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Pode encerrar, Gustavo, a gravação.